Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 8, né? A lição de hoje traz por tema edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Mas antes de mais nada, eu convido os irmãos a fazer um momento de oração para que nós possamos dar sequência na nossa aula de hoje. Senhor, mais uma vez, te louvamos, te agradecemos por essa dádiva e oportunidade que o Senhor tem nos concedido, ó Pai, de hoje pela manhã, participarmos da Santa Ceia do Senhor e agora, neste momento, ó Pai, estarmos aqui participando da Escola Bíblica Dominical. Que o Senhor continue abençoando, ó Pai, cada um dos teus filhos, a tua igreja, os teus servos, ó Pai, a cada um, Senhor, eu rogo a bênção do Senhor, que o Senhor continue falando, ministrando através do Espírito Santo do Senhor e através da tua palavra que é a verdade. Papai, ser conosco. Ó Deus, abençoando a Escola Bíblica Dominical, cada classe, cada aluno e cada professor. Meu Deus, é o que eu te peço. E em nome do Senhor Jesus, ó Pai, te louvamos e te agradecemos. Então vamos lá, irmãos. Lição de número 8, né? O título da lição está aí no slide, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Nós vamos ver esses três temas aí, né? Esses três tópicos, um edifício espiritual, fundamento apóstolos e profetas, né? E edificados para morada de Deus. Nosso texto áureo está lá em Efésios capítulo de número 2, verso 20, dando sequência aí ao estudo dos capítulos da carta de Paulo aos Efésios, né? O texto áureo vai nos dizer edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Hoje nós vamos abordar esse versículo, tá? A nossa verdade prática, o nosso comentarista fala o seguinte: Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. Daqui a pouquinho a gente vai falar quem são esses profetas também, tá bom? Nossa leitura hoje, eu coloquei aqui nos slides para facilitar, está em Efésios capítulo de número 2, o versículo de número 20 a 22, e depois lá em Mateus capítulo de número 7, versículo de número 24 a 27. Então o texto de Efésios 2 diz assim, ó, tá aí na tela: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Também é o nosso texto áureo da aula de hoje. Verso 21, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Verso 22, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito Santo. Agora o texto de Mateus capítulo de número 7, versículo de número 24 a 27, o Senhor Jesus nos diz o seguinte: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correu rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Amém. O objetivo da nossa aula hoje é ensinar que o Senhor Jesus é a base da igreja, né? E que nós estamos alicerçados na doutrina dos apóstolos e no testemunho dos profetas. Esse é o nosso objetivo de aula hoje. Com relação à última lição, nós falamos a respeito da reconciliação estabelecida na pessoa bendita do Senhor Jesus. O Senhor Jesus é aquele que nos reconcilia novamente com Deus através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Ele derrubou todo o muro de separação, né? Nós abordamos um pouquinho a respeito do muro que dividia judeus e gentios, né? Falamos para os irmãos, abordamos um pouquinho a respeito do templo lá de Salomão, o templo dos judeus. Um determinado local do templo era onde os gentios tinham acesso. A partir daquele local havia uma barreira, um muro, eles não podiam ultrapassar aquele muro para adorar a Deus, para servir a Deus, né? E o Senhor Jesus, ele veio cumprir o plano de salvação, ele joga esse muro por terra, ele levanta um novo povo, né? Hoje esse novo povo é a igreja, né? Essa nova humanidade. Nós sempre abordamos na Escola Bíblica Dominical a respeito dessa nova humanidade estabelecida na pessoa bendita do Senhor Jesus, na igreja, tá? E a partir de então, agora os gentios, eles têm acesso a Deus também, tá bom? Reconciliados com Cristo, hoje nós fazemos parte do povo de Deus, o povo que vai morar no céu. Para a aula de hoje, né, a introdução da aula de hoje, nosso comentarista ele fala que por meio da reconciliação da cruz, o Senhor Jesus ele forma a igreja. Conforme nós estudamos semana passada, Efésios 2, 13 e 19, o apóstolo Paulo ele compara a igreja com a construção, né, com um prédio,
com uma grande obra que o Senhor Deus está realizando através do sacrifício do Senhor Jesus. E a principal base dessa obra, a principal pedra angular dessa obra é o Senhor Jesus. A base da igreja é o Senhor Jesus. A igreja só existe por conta do sacrifício do Senhor Jesus. Se não fosse o sacrifício do Senhor Jesus, não tinha sentido a igreja, tá bom? A igreja só está hoje, né, atravessou 2000 anos aí de existência justamente porque por trás da igreja existe o cabeça que é o Senhor Jesus. Então a base da igreja, a pedra angular da igreja, a pedra principal, a pedra de esquina é o Senhor Jesus, tá bom? E com o Senhor Jesus, ele estabeleceu lideranças, né? Nós podemos observar pelos evangelhos que o Senhor Jesus ele escolhe 12 homens, né? Os apóstolos para seguir, para aprender com ele, para receber os ensinamentos dele. Assim que ele fosse sacrificado e assunto ao céu, subisse aos céus, os apóstolos tocariam, né? Eles continuariam, dariam continuidade àquilo que eles aprenderam com o Senhor Jesus, né? E eles espalhariam a mensagem de salvação para todos os demais, para todas as pessoas, para, né, a sua geração. E essa geração receberia a mensagem, passaria para a próxima geração e assim sucessivamente. Mas é interessante dizer para os irmãos já de cara que aquilo que o Senhor Jesus ensinou para os apóstolos não mudariam. E aquilo que os apóstolos passou para frente, isso também não deve ser mudado, tá bom? A base da igreja, que é o Senhor Jesus, que é a doutrina da palavra, que é a palavra de Deus, isso jamais será alterado na igreja. A igreja verdadeira, ela não torce a palavra, ela, muito pelo contrário, ela se dobra diante da palavra do Senhor Deus, tá bom? Assim há o propósito divino de que sejamos o templo do Senhor hoje como morada do Altíssimo. Nós vamos abordar isso também na nossa lição, tá bom? Esses são os principais pontos da nossa lição de hoje. Então vamos lá, o primeiro ponto, um edifício espiritual. Falando um pouquinho a respeito ainda do templo judeu, lá em Jerusalém tinha o templo, né, para os judeus adorarem a Deus, conforme foi pré-estabelecido lá no Antigo Testamento, e o povo judeu, eles se sentiam exclusivistas por ser o povo da aliança, por ser o povo, né, que carregava a prerrogativa de adorar ao Senhor Deus no templo, tá bom? E automaticamente eles proibiam os demais povos de acessar a Deus, acessar ao templo, determinadas partes do templo. E eles também, né, tinham uma inimizade com os demais povos. Isso nós estudamos semana passada, tá bom? O Senhor Jesus, ele reconcilia o homem com Deus. Então, a partir do sacrifício do Senhor Jesus, judeus, gentios, todos têm acesso a Deus novamente, tá? Então, o Senhor Jesus, ele vem, ele reconcilia os povos, ele aboliu, né, as leis cerimoniais, conforme nós falamos semana passada também. Ele desfaz a inimizade que havia entre judeus e gentios e ele estabelece um novo povo adorador a Deus, que é a igreja, tá bom? E eu gosto de mencionar para os irmãos que na pessoa bendita do Senhor Jesus, o Espírito Santo trabalha na vida do cristão, tirando a natureza pecaminosa e dando uma nova natureza segundo a natureza do Senhor Jesus, segundo a natureza de Cristo. Então isso é uma nova humanidade, né? E isso vai culminar, conforme diz 1 Coríntios capítulo de número 15, quando o Senhor Jesus ele vem para arrebatar a igreja e por fim nos dá um corpo espiritual. Então aqueles que estiverem vivos serão transformados, aqueles que estiverem já dormindo no Senhor, eles ressuscitarão com o corpo incorruptível, tá bom? Então por isso que eu sempre abordo para os irmãos que Deus está levantando uma nova humanidade, tá bom? Para a aula de hoje, é interessante dizer para os irmãos que o templo judaico ele perde a sua relevância. Por quê? O Senhor Jesus agora ele une os povos, né? Ele une judeus e gentios, e aquele templo que antes pertencia exclusivamente a Israel, ele deixa de existir, porque a partir de agora, a partir do Evangelho, a partir da salvação, os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Essa possibilidade antes não existia. A adoração antes tinha que ser lá no templo. Agora não, o Senhor Jesus ele vem, ele muda todas as prerrogativas e estabelece um novo concerto, estabelece um novo testamento. Nesse novo testamento tem um novo modelo de adoração, né? Jesus ele vem e traz tudo novo. Assim como individualmente para a vida do ser humano, ele traz uma nova vida, tá? No modelo de servir a Deus, de adorar a Deus, de buscar a Deus, o Senhor Jesus também estabelece tudo novo. Não vai ser mais baseado no pacto antigo, no pacto feito com exclusivismo aí do povo de Israel, tá bom? Bom, segundo, santuário cristão. Os que pertencem ao Senhor Jesus são comparados com um edifício, uma casa onde Deus passa a habitar, tá bom? Isso está lá em Efésios, capítulo de número
2 e versículo de número 22. O texto vai nos dizer o seguinte, ó: no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito Santo. Então, a partir do momento que nós aceitamos o Senhor Jesus, nós nos transformamos, né? Deus nos transforma, o Espírito Santo nos transforma em uma casa para Deus, tá bom? Passamos a ser templo para Deus. O ensino de Paulo lembra Salomão, quando ele reconheceu que o templo de Jerusalém jamais poderia conter a glória, a presença e a infinitude de Deus, tá bom? E reafirma a instrução de Estevão, quando ele sofre seu martírio, lá em Atos capítulo número 7, versículo número 48, ele diz o seguinte, ó: o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, tá bom? Desse modo, agora através do Senhor Jesus, né, os crentes, tanto judeus quanto gentios, tornam-se templo onde o Espírito de Deus habita. Né? A palavra do Senhor vai nos mostrar isso em 1 Coríntios capítulo de número 3, versículo de número 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Né? E a partir de então, agora nós somos considerados pela palavra de Deus templo do Espírito Santo. 1 Pedro capítulo de número 2, versículo de número 5, Pedro diz assim, ó: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então agora, né, no novo modelo, a partir do sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário, nós passamos a ser o santuário de Deus. Cada crente individualmente, cada cristão individualmente, né, cada nova criatura, digamos assim, cada novo homem, cada nova mulher que aceitou o Senhor Jesus, foi regenerado, passa então a ser morada do Espírito Santo, passa a ser o santuário para o Espírito Santo, tá bom? Bom, continuamos aqui nossa apresentação, nossos slides. É interessante dizer para os irmãos que na arquitetura antiga, né, quando se levantaram um templo, construir um edifício, né, grande, na arquitetura antiga era usada uma pedra angular. Tá? E essa pedra, normalmente era a pedra mais importante, por isso que ela é chamada de pedra principal. Aí no slide eu trago uma figura para os irmãos do que seria uma pedra angular aí, num edifício onde havia, né, uma espécie de arco aí. Então essa pedra em destaque, essa pedra cinzinha, era considerada a pedra angular. Por quê? Ela, além de juntar, né, os dois lados aí da estrutura, lado direito e lado esquerdo, ela tinha a capacidade de sustentar, mesmo que seja no alto, esses dois lados. Ela unia e sustentava as demais pedras, tá bom? De uma outra forma também, de um outro ângulo, ela também era considerada como pedra de esquina. Tem a pedra angular posta em um arco, por exemplo, ou então quando ela era feita na base ou no alicerce, era considerada uma pedra de esquina. Ela era posta no canto do prédio, da casa, né, da estrutura do edifício para sustentar o alicerce. Firmar e unir a estrutura e manter as paredes em linha certa, em linha reta, para que se tenha uma ideia dessa dimensão ou da importância também dessa pedra aí. Eu trouxe uma informação para os irmãos extraída do livro do nosso comentarista, né? Nas escavações do Templo de Jerusalém foi encontrado um monólito. O monólito seria uma grande rocha, uma pedra muito grande, uma pedra única, mas grandiosa, tá? E de cerca de 12 metros de comprimento. Então esse monólito aí, nós podemos considerar ele como uma pedra de esquina, uma pedra principal, tá bom? Então a ideia aqui é mostrar para os irmãos que nas construções antigas, para quem é praticante da escola bíblica dominical na nossa igreja, já sabe isso, já foi ensinado para os irmãos, o pastor Daniel já ensinou, eu também já ensinei, nas construções antigas, né, principalmente lá no Oriente, lá em Jerusalém, entre os judeus lá, as construções de casa havia uma pedra principal, uma pedra grande, e nessa pedra, sobre essa pedra, todas as paredes, né, as duas demais paredes principais próximas e a estrutura da casa estava baseada nessa pedra. Por isso que essa pedra tinha que ser grande, tinha que ser pesada, tinha que ser lavrada, tinha que ser trabalhada, tá? Não era uma pedra qualquer, tá bom? Bom, trazendo esse conceito para os irmãos, o que é interessante dizer hoje? Que o Senhor Jesus, ele é a pedra principal, tá bom? Então hoje, Deus está fazendo uma grandiosa obra, Deus está levantando uma nova raça humana, tá? Eu disse para os irmãos, abordei nas aulas anteriores, e repeti já hoje no começo da aula, Deus está fazendo uma grande obra, um trabalho fenomenal, do qual o Senhor Jesus
é a pedra principal, é a pedra de esquina, é a pedra angular, é a pedra que sustenta, é a pedra que alinha, é a pedra que embeleza. O Senhor Jesus é a pedra principal. Sem essa pedra, as demais pedras desmoronariam, né? Deslizariam, afundariam, né? Não existiriam. Então, o que é interessante passar o conceito para os irmãos segundo a palavra do Senhor é que sem o Senhor Jesus, como ele mesmo disse, sem mim nada podeis fazer. E hoje na obra que Deus está realizando, o Senhor Deus estabeleceu que o Senhor Jesus era a pedra principal. Se nós trazêssemos isso para os dias de hoje, nós podemos pensar da seguinte forma: quando nós construímos uma casa aqui no Brasil, nós usamos tijolinho. Então, os cristãos são considerados tijolinhos, tá bom? Mas o Senhor Jesus, ele deve ser considerado aí o alicerce, tá bom? Vou colocar e traduzir aqui para o ocidente como se ele fosse o principal, o alicerce, tá bom? O alicerce aí tem que ter, né, os pedreiros, a nossa igreja podia falar com mais propriedade, né? Ele tem que ter aí bases muito bem estabelecidas, brocas muito bem elaboradas, os buracos devem ter, né, dependendo da construção aí, tem que ser com uma profundidade considerável, tá bom? Então o Senhor Jesus, ele é a nossa base, tá? Ele é o alicerce da igreja. Nós somos os tijolinhos que somos colocados pelo Espírito Santo, conforme a pessoa aceita o Senhor Jesus, está chegando um material novo aí para a construção de Deus, está chegando um novo tijolinho que está sendo acrescentado aí no edifício, que é a casa de Deus, a obra que o Senhor Deus está realizando, estabelecendo através da igreja, tá bom? Onde que nós denominamos aí que o Senhor Jesus, ele é a principal pedra de esquina? Isso já vem de profecia. Salmo de número 118, versículo de número 22, o salmista nos diz o seguinte: ó, a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. Aqui é uma profecia relativa ao Senhor Jesus, relativa ao Messias. Ele mesmo afirmou ser a pedra de esquina, tá bom? Lá em Marcos capítulo 12, versículo de número 10. Ainda não leste essa escritura? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça de esquina. O Senhor Jesus está citando o Salmo de número 118, versículo de número 22. Assim como também os apóstolos testificaram que o Senhor Jesus, ele é a pedra principal. Atos capítulo de número 4, versículo de número 11, diz o seguinte, ó, ele é a pedra que foi rejeitada por vós, apóstolos falando, e os edificadores, o qual foi posta por cabeça de esquina. E lá em 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 7, Pedro diz o seguinte, ó, e assim, para vós, os que credes, é preciosa, pedra preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, esta foi a principal da esquina, tá bom? Então, portanto, irmãos, a pedra angular deste novo santuário é o próprio Senhor Jesus. Foi estabelecido por Deus que ele seria a pedra principal, tá bom? No Sermão do Monte, o Senhor Jesus, ele nos ensina, né, que o homem prudente, ele edifica sua casa sobre a rocha. Então aqui, ó, como nós falamos para os irmãos, se nessa grande construção que Deus está fazendo, o Senhor Jesus, ele é a pedra principal, os demais devem estar ligados a ele, devem estar conectados a ele. Ele é a pedra principal, ele dá o alinhamento, ele é a base, ele vai sustentar toda a construção. Então, como vamos aplicar aqui em Mateus capítulo de número 7, Jesus fala que o prudente, o sábio, o inteligente deve estar conectado a essa pedra principal, tá bom? Normalmente esse mobilismo, né, como nós vimos aí no começo da aula, né, essa pedra não era uma pedra qualquer, tá bom? Era uma pedra extraída de montanhas, rochas, né, rochas consideráveis, o tamanho era considerável. Um exemplo aqui prático, a gente poderia pensar nas pedras lá, nas pirâmides do Egito, né, me lembrei agora, aquelas pedras que foram colocadas naquelas pirâmides são rochas grandiosas. Os irmãos podem observar aqui, né, aquelas faixinhas, né, parecendo tijolinhos na pirâmide, são pedras, são rochas grandiosas, tá bom? Nós aplicarmos aqui numa construção, conforme diz a nossa aula hoje, o Senhor Jesus é uma pedra que sustenta, o Senhor Jesus é uma pedra que comporta todo o edifício que Deus está realizando. Então, essa nova humanidade que Deus está levantando é somente através do sustento do Senhor Jesus, tá bom? E é o que é mais interessante dizer ainda também, ó, Mateus capítulo de número 7, versículo de número 24, Jesus nos ensinando, ele diz o seguinte, ó, todo aquele que escuta estas minhas palavras e as pratica,
assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, legal. Vamos lá. Primeiro, o Senhor Jesus diz assim, ó, escuta as minhas palavras, tá bom? E as palavras do Senhor Jesus são palavras de vida eterna. A palavra de Deus é palavra de vida eterna. Então, somente o Senhor Jesus é quem pode dar e oferecer vida eterna. Somente Ele. Ele é o Pai da eternidade. Tá bom? Então, Ele pode dar eternidade para o ser humano. Se o ser humano não estiver conectado nele, não estiver edificado nele, ele não vai ter eternidade. Tá bom? E eternidade que eu digo aqui, irmãos, todos nós sabemos que nós somos almas eternas, tá bom? Mas a eternidade que eu estou me referindo assim, ó, é vida com Deus, tá bom? Eternidade ao lado de Deus. Somente o Senhor Jesus proporciona isso, tá bom? Segundo, o Senhor Jesus diz assim, ó, que além de escutar as palavras dele, o que a gente pode entender aqui por escutar? Escutar é se curvar, dar atenção, receber as palavras, recepcionar, crer, acreditar, colocar dentro do seu coração, né? Colocar as palavras dele para dentro, adquirir as palavras dele, tá bom? Então, escutar é dar atenção àquilo que o Senhor Jesus está falando. Depois de dar atenção, ele fala assim, ó, que tem que colocar em prática, escutar as minhas palavras e as pratica. Então, tem que praticar a palavra de Deus. O que eu coloquei aqui de observação? A prática aqui, ó, seria vigilância, né? Dar a devida atenção para não sair da orientação, agir com prudência, cuidar dessa nova vida que o Senhor Jesus nos proporcionalizou, tá bom? Não adianta ouvir e não cuidar, ouvir e não praticar. O Senhor Jesus diz assim, ó, que é considerado o homem prudente que constrói a casa sobre a rocha, aquele que escuta e aquele que pratica, coloca em prática. Então, ele ouve, né? Ele escuta, ele adquire o conhecimento da palavra de Deus, a palavra de Deus entra no seu coração e ele dá crédito para aquilo que a palavra de Deus está orientando, né? E ensinando a ele. E o Senhor Jesus, ele nos diz o seguinte, ó, que aquele que escuta suas palavras e as pratica, então ele é considerado aí um homem prudente, tá bom? Homem prudente é um homem inteligente, um homem sábio, tá? Homem sábio e inteligente é aquele que sabe construir adequadamente a sua casa, sabe onde construir sua casa, que terreno construir, que material, que tipo de material usar para a construção da sua casa, tá bom? E o Senhor Jesus nos diz o seguinte, ó, que esse homem prudente e sábio, ele edifica a sua casa. Então ele constrói, ele erege, ele restaura, ele restabelece, ele faz crescer. Então observa bem que o Senhor Jesus, ele tem uma parte, nesse versículo, vou aplicar da seguinte forma. O Senhor Jesus tem uma parte de falar, né, de trazer a sua mensagem, trazer a sua palavra, tá bom? E aí nós temos a nossa parte. Qual? Parte de ouvir, a parte de praticar, tá bom? A parte de aprender, porque você só consegue ser inteligente e sábio se você aprender, tá bom? E tem a nossa parte de edificar, ou seja, de dar crédito àquilo que o Senhor Jesus fez e deixar a palavra dele causar efeito nas nossas vidas, tá bom? Então tem a parte de Deus, mas tem a nossa parte também. Nós precisamos escutar as palavras do Senhor Jesus, praticar as palavras do Senhor Jesus e edificar a nossa vida, colocar a nossa vida na presença de Deus, colocar a nossa vida na direção da palavra de Deus, na orientação também do Espírito Santo, tá bom? Tudo isso somente através do Senhor Jesus. Não é meus conhecimentos, meus diplomas, minhas formaturas, minhas faculdades que me dá uma vida espiritual com Deus. Não, não é isso, tá bom? Somente o Senhor Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Então tem que estar conectado nele, ligado nele, edificado nele e na sua palavra, porque somente ele é quem, lembra no começo desse trimestre, somente ele é quem ressuscita o meu espírito. Não tem outro meio, não tem outro jeito, não tem outro caminho, tá bom? Então vamos lá, irmãos. O Senhor Jesus, ele é a pedra principal, tá bom? Mateus capítulo de número 7, versículos de número 25, ainda falando a respeito de ser um homem prudente, edificar, né, a sua casa sobre a rocha, eu me lembrei de uma mensagem que o pastor Daniel nos ensinou na igreja. Não lembro se foi um culto de Santa Ceia, se foi uma mensagem de domingo, até hoje de manhã na Santa Ceia, eu conversei um pouquinho com ele para resgatar umas informações, e eu lembrei dessa mensagem. O Espírito Santo me fez lembrar dessa mensagem, né? Aquele que escuta as palavras do Senhor Jesus e as pratica, o Senhor Jesus compara essa pessoa, assemelha esse homem, essa pessoa ao homem que edificou a sua casa sobre a
rocha, tá bom? E lá no versículo de número 25, ele diz assim, ó, desceu a chuva, correram rios, sopraram ventos, combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E eu lembrei da mensagem do pastor Daniel. Naquela mensagem ele diz assim, ó, que aí esse texto nos mostra 3 adversidades, né? 3 tipos de adversidade, de intempéries aí que pode vir sobre a vida do ser humano, tá bom? Desceu a chuva, adversidades que vêm de cima, né? Adversidades que vêm sobre o teto da casa, né? E descer a chuva aqui são problemas maiores, problemas que, né, muitas das vezes está além da nossa capacidade e nos pegam muitas das vezes de surpresa, né? Às vezes existem alguns tipos de chuva que você olha para o céu e você vê que daqui a pouco vai chover. Existe chuva que vem de repente, tá bom? Então o Senhor Jesus diz o seguinte, ó, que muitas das vezes vai vir problemas maiores que você não está esperando, né? Olha o tamanho do céu, né? A chuva desce do céu. E às vezes os problemas maiores que você não está esperando pode vir sobre a sua vida e te surpreender. Mas se você estiver edificado sobre a rocha é o Senhor Jesus, esses problemas não vão te destruir, tá bom? Eu lembro que naquela mensagem o pastor Daniel também falou problemas como rios, né? Que vêm como rios, né? E correm rios. São problemas que vêm de baixo, né? E é engraçado que o Senhor Jesus nesse texto não falou assim, ó, como rio, como se fosse um. Mas ele coloca no plural, como se fosse vários, tá bom? Então, imagina rios vindo, rios e mais rios vindo, quantidade de água que vem, né? Muitas das vezes sobre uma casa, imagina aí uma inundação, um deslizamento aí, aquela aguaceira vindo toda. Então imagina, a casa para sobreviver, vencer isso daí, ela tem que ter uma base muito boa, tá bom? E aí eu resgatei algumas informações com o pastor Daniel também hoje pela manhã e eu me lembrei que são adversidades que muitas das vezes vêm, problemas que vêm para abalar, problemas abaladores, né? Que vêm muitas das vezes para tirar a nossa firmeza com Deus, a nossa firmeza da presença de Deus, a nossa firmeza na palavra de Deus, tá bom? E problemas também que sopraram, que vêm dos lados, né? Sopraram ventos, significam problemas que vêm dos lados, ou adversidades às paredes, ou problemas próximos. Muitas das vezes pode ser um problema familiar, pode ser um problema lá na escola, um problema na faculdade, um problema, né, pares, pessoas pares a você, entendeu? Seja na sua casa, ou seja no seu trabalho, seja na sua faculdade, onde você esteja, problemas próximos a você, que não abala a sua estrutura, que não é tão, né, mas que tá ali, tá bom? Então o Senhor Jesus, irmãos, ele nos diz o seguinte, eu lembrei dessa mensagem do pastor Daniel, até perguntei para ele hoje de manhã, para resgatar alguns pontos dessa mensagem e compartilhar com os irmãos aqui também, tá bom? O Senhor Jesus diz assim, ó, desceu chuva, correu o rio, soprou ventos, combateram aquela casa. Observa que o verbo aí combater, ó, tá num, né, lutar, insistir, persistir, e veio uma vez e veio outra vez. Mas o Senhor Jesus garante que aquela casa não caiu, tá bom? Aquela casa não caiu. Por que que ela não caiu? Deixei aí grifadinho de vermelho. Por que que não caiu? Porque ela estava edificada sobre a rocha, tá bom? Então, irmãos, esteja edificado sobre a rocha, construa a sua casa, sua vida espiritual na pessoa bendita do Senhor Jesus. O Senhor Jesus nos diz o seguinte, ó, passarão os céus e a terra, mas as palavras dele, a palavra dele não vai passar. Então esteja edificado na palavra do Senhor Jesus. Esteja edificado na pessoa bendita do Senhor Jesus. Por quê? Vai vir problemas grandes, vai vir problemas para tentar abalar as estruturas, vai vir problemas de pessoas que estão ao seu lado, mas isso não vai destruir a sua casa. Por quê? A sua base é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus vai estar contigo todos os dias da sua vida, tá bom? Então, quando vier os problemas de surpresa, ele está contigo, os problemas pares, ele estará contigo, e problemas que vêm para abalar a base, estrutura, o Senhor Jesus estará contigo, tá bom? Então, edifique sua casa sobre o Senhor Jesus, sobre a rocha. Mantenha sua casa edificada sobre a rocha, tá bom? Por quê? Casa edificada sobre a rocha, o vento pode estar forte, o mar pode estar agitado, a tempestade pode cair do céu, né, com braveza, mas ela vai permanecer. Casa edificada sobre a areia, primeiro o vento, se ela não tem uma estrutura, ela vai cair, tá bom? O Senhor Jesus nos ensina isso. A areia, quando molha, irmãos, olha, desaba o negócio, tá bom? Então edifica sua casa sobre a rocha, que é a pessoa bendita do Senhor Jesus, tá bom? Outro propósito também, outra coisa, irmãos, o propósito da pedra angular. A pedra angular, ela une, tá bom? Ela era colocada lá
nas construções lá do passado, né, na arquitetura do passado, para unir as demais pedras. Ela era, né, hoje a gente utiliza plomo para construir uma parede, deixar a parede retinha, né? A pedra angular, ela era meio quadradinho. Mostrei aquele slide para os irmãos lá anterior, ela era lapidada de uma forma que ela ficava retinha, tá bom? Então ela, unia as demais pedras. As demais pedras iam ficar juntas em cima daquela pedra, tá bom? Em cima da pedra angular. Outra coisa, a pedra angular, ela embeleza, tá bom? Você nunca vai ver uma pedra angular feita de pedra de rio ou pedra ou pedaço de carvão. Normalmente a pedra angular, ela é feita sempre de mármore, tá bom? Ou de um granito que foi muito bem polido, tá? A pedra da igreja, ela foi polida pelo próprio Deus, tá bom? A pedra da igreja é o Senhor Jesus. A pedra principal da igreja é o Senhor Jesus. Olha quem é o Senhor Jesus hoje. Nós poderíamos ficar aqui horas falando a respeito das características que o Senhor Jesus tem hoje. Mas o Senhor Jesus hoje, ele se assenta num alto e sublime trono, tá bom? Lá em Apocalipse, a Bíblia nos mostra no capítulo de número 5, é um texto que o pastor Daniel gosta muito de pregar na igreja também, que o Senhor Jesus, ele tomou o livro. Ele é o único que dá continuidade à história da humanidade. Ele é o único que pode desatar todos os selos e dar continuidade ou sequência à história de um ser humano ou à história da humanidade. O Senhor Jesus, ele é o único. Então, ele é a pedra que embeleza, ele é a pedra que traz beleza. Aqui eu paro para pensar, o que seria o céu sem a pessoa bendita do Senhor Jesus? O que é o homem sem o Senhor Jesus? O que é uma vida sem o dono da vida? Tá bom? Então o Senhor Jesus é aquele que traz beleza, ele é a pedra principal, ele é o centro da igreja, tá bom? E ele também fornece direção. Voltando um pouquinho no exemplo lá de pedra, né, lapidada, retinha, o Senhor Jesus, ele vai unir as demais pedras e ele também vai dar direcionamento para a construção. Entendeu? Então ele vai dar o alinhamento para toda a construção. Então o Senhor Jesus, irmãos, ele é a pedra da igreja, ele é a pedra principal, pedra angular, pedra de esquina para as nossas vidas, para a vida da igreja, tá bom? Ele fornece orientação, direção, ele traz beleza e é nele que nós estamos unidos, tá bom? Vamos lá. Segundo, fundamento dos apóstolos e profetas que Paulo ele menciona no texto de hoje. O termo grego apóstolos é usado para envio ou mensageiro. O apostolado é centrado na natureza da missão de Cristo, que foi enviado para ser o Salvador do mundo. Nos evangelhos, Marcos, Lucas e Mateus, eles usam o termo quando se refere aos 12 homens escolhidos pelo Senhor Jesus. Eles foram testemunhas oculares do ministério, morte e ressurreição do Senhor Jesus. Assim, Paulo também foi chamado pelo próprio Senhor Jesus de apóstolo, lá em 1 Coríntios capítulo 15, 8 e 9, Romanos 1, verso 1, conforme Paulo declara na carta de Romanos, tá bom? Aos apóstolos foi confiado o ministério da palavra com o compromisso de instruírem a igreja, conforme diz Atos capítulo de número 6, versículo de número 2 a 4, né? Quando eles fazem aquela seleção de diáconos, os apóstolos dizem assim que eles se deteriam, né? Se dedicariam ao ministério da oração e da palavra, tá bom? Nesse aspecto, os apóstolos são aqueles que foram comissionados por Jesus para a igreja primitiva. E a mensagem de Cristo, o fundamento. Então, os apóstolos são aqueles que aprenderam com o Senhor Jesus e eles foram escolhidos pelo Senhor Jesus, né, para dar continuidade à obra que o Senhor Jesus estabeleceu, a obra de salvação, testemunhar, falar do evangelho. Eles foram testemunhas oculares da ressurreição do Senhor Jesus, acompanharam diversos milagres do Senhor Jesus, né? E foram testemunhas oculares da ressurreição do Senhor Jesus. E quando o Senhor Jesus sobe aos céus, então os apóstolos continuam a pregação do evangelho, continuam falando da pessoa bendita do Senhor Jesus, apresentam o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador da humanidade, tá bom? Então os apóstolos, eles são considerados fundamento nesse sentido também, tá bom? Que eles levam, né? E são comissionados pelo Senhor Jesus para direcionar a igreja primitiva, pregar a palavra do Senhor e trazer novas almas ao reino de Deus, tá bom? Então, eles foram comissionados justamente para dar sequência àquilo que o Senhor Jesus ele iniciou. Doutrina dos apóstolos. Bom, a gente poderia deter aqui um tempinho, né? Mas se o Senhor Jesus
ele trouxe o ensinamento, os apóstolos deveriam dar continuidade àquilo que foi passado para eles. Eles não poderiam deturpar, eles não poderiam torcer, eles não poderiam mudar. Tá bom? Então os apóstolos continuaram aquilo que a pedra principal, a pedra de esquina estabeleceu. Então aquilo que foi estabelecido no Senhor Jesus, que ele ensina e passa para eles, eles dão sequência em passar para os demais. Eles não mudam, eles não alteram, tá bom? Embora não se possa desassociar das pessoas o ofício que elas ocupam, o que constitui o fundamento da igreja não são os apóstolos em si, tá bom? O que é a base da igreja não é homem, tá bom? A ideia aqui da frase é essa. O que é a base da igreja nunca foi homem. Então, Pedro não pode ser a base da igreja, tá bom? Como alguns pensam aí fora. Pedro não pode ser a base da igreja. João não pode ser a base da igreja. A base da igreja é Jesus. O fundamento da igreja é Jesus, tá bom? Ele diz assim, ó, passará os céus e a terra, mas as minhas. Então as palavras eram as dele que não ia passar, tá bom? Então isso que nós temos que aprender, entender e guardar e tomar cuidado também, tá bom? Então apesar deles ocuparem o ofício de apóstolo, tá bom? O ofício deles não significa que eles eram o fundamento da igreja, tá? O fundamento não são os apóstolos em si, mas a doutrina que eles ensinavam, tá bom? Então aquilo que os apóstolos passavam veio da fonte. Quem é a fonte? Jesus. Aquilo que eles passavam, ensinava a igreja primitiva, né? Orientava a igreja primitiva. Toda essa orientação, todo esse ensino vinha da pedra principal. Quem é a pedra principal? Jesus. Então, o que eles passavam, a base era o Senhor Jesus. Eles eram transmissores. E porque eles foram selecionados pelo Senhor Jesus, né? E foram transmissores fidedignos de tudo aquilo que o Senhor Jesus passou e instruiu, aqui na carta de Paulo, ele cita os apóstolos e os profetas, tá bom? Então vamos lá, os apóstolos receberam a doutrina diretamente do Senhor Jesus, assim como não se pode mexer na pedra angular depois de colocada o alicerce, e igualmente o fundamento da igreja não pode ser violado. Acerca disso, o Senhor Jesus asseverou, as minhas palavras não hão de passar. Na Bíblia de Estudo Pentecostal, ela ratifica a revelação dos apóstolos conforme nós lemos e temos no Novo Testamento. Nunca poderá ser substituída ou anulada por revelação, testemunho ou profecia posterior, tá bom? Então, até os apóstolos, né? Aquilo que os apóstolos passou para a igreja é o que permanece. Dos apóstolos em diante, não se deve adequar, não se deve mudar, não se deve transformar, não se deve atualizar. Não se deve. Por quê? O Senhor Jesus, ele estabelece, os apóstolos andaram com o Senhor Jesus, foram testemunhas oculares da sua ressurreição e passaram o ensino necessário que a igreja precisava. E ponto, tá bom? Tanto que o apóstolo Paulo, ele escreve aí 13 cartas no Novo Testamento e o Senhor Jesus, ele usa ele como vaso escolhido, né? Justamente para manter aí as bases, digamos assim, de ensino da igreja, orientar a igreja, né? As cartas que nós temos hoje, está disponíveis para nós hoje, foram as cartas que o Espírito Santo estabeleceu, né? Deus estabeleceu em si que seriam determinantes para toda a vida da igreja em tempo que ela permanecer aqui na terra, tá bom? Então, esse tempo que nós estamos aqui, as cartas, a palavra de Deus no Novo Testamento, as cartas que Paulo ensinou, ela escreveu, né? São suficientes para o nosso ensino, para nós adquirirmos conhecimento, para nos mantermos na presença do Senhor e para chegarmos até os céus. E ponto. Ninguém pode escrever uma carta nova, vou colocar na Bíblia e a partir dessa revelação que Deus me deu aqui tem uma verdade. Não tem mais, tá bom? Acabou. Não existe mais esse tipo de coisa ou possibilidade. Amém? Então vamos lá, irmãos. Terceiro, testemunho dos profetas. Quais são os profetas que nós estamos citando aqui nesse texto, né? Bom, vamos lá. A palavra grega profetes, né? Acho que é propetes, significa proclamador e intérprete da revelação divina. A ordem da frase em Efésios capítulo de número 2, versículo de número 20 é apóstolos e profetas. Profetas está em segundo, né? Ela é uma continuação do versículo. Então ele cita apóstolos primeiramente e na sequência profetas. Isso quer dizer o seguinte, ó, que esses profetas que Paulo está citando não são os profetas do Antigo Testamento, tá bom? Mas são profetas do Novo Testamento. Profetas da era da igreja, tá bom?
Profetas que eram homens que Deus levantou para estar na igreja, para ser usados na igreja. Nós vamos falar dessas categorias aí no futuro, tá bom? Nas aulas futuras. Mas lá em Efésios capítulo de número 3, só para adiantar um pouquinho, se você ler a partir do versículo de número 1, vamos lá, diz assim, ó: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo, por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dado. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima há pouco vos escrevi. Pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, verso 5, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, aí, ó, presta atenção, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Então aqui pelo contexto desse versículo, você pode perceber que não é uma referência aos profetas do Antigo Testamento, porque ele diz assim, ó, como agora, então ó, os profetas do Antigo Testamento já tinham morrido, tá bom? Então agora, que nós estamos na época de Paulo, na época da igreja primitiva, agora o Espírito Santo tem revelado aos santos apóstolos e profetas, ou seja, aquelas pessoas que Deus usavam na igreja com ministério profético, tá bom? Lá em Efésios capítulo de número 4, versículo de número 10 a seguir, você vai ver o seguinte lá no versículo de número 11, ó: e ele, Jesus, ele mesmo deu uns para apóstolos e outro para profetas. Então esse versículo aqui não é os profetas lá do Antigo Testamento, tá bom? Porque, ó, e outros para evangelistas e outro para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, ó, para a edificação da igreja. Então, os profetas aqui, os profetas da igreja primitiva, tá bom? Então, que isso fique bem claro para nós hoje, tá bom? Então, nós citamos aí esse contexto de profetas, os profetas da igreja primitiva que eram usados pelo Espírito Santo aí, tá bom? Assim, os profetas neotestamentários que falaram inspirados pelo Espírito Santo, tá bom? Eles perfazem também o alicerce da igreja, tá? E aí, nosso comentarista, ele cita aí também um versículo, né? 2 Pedro, capítulo de número 1, deixa eu só achar aqui o versículo, irmãos, e versículo de número 21. Diz assim, ó: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. É claro que esse versículo também agloba os profetas do Antigo Testamento, tá bom? Mas, no contexto da nossa lição que nós estamos vendo aqui, a palavra profeta, no capítulo de número 2, no final do capítulo, é uma referência aos profetas da igreja primitiva, do Novo Testamento, tá bom? Então, o testemunho dos apóstolos e dos profetas, os homens que Deus usou aí no Novo Testamento, né, na igreja primitiva, para edificar a igreja e dar continuidade à obra do Senhor Jesus. Terceiro, irmãos, edificados para a morada de Deus. Edifício bem ajustado. A expressão todo edifício bem ajustado cresce, conforme lá está no versículo de número 21, ela traz a ideia de um processo de desenvolvimento do crente, tá bom? Assim como todas as partes do edifício precisam estar harmônicas, o crescimento da igreja depende de tudo estar ajustado na pessoa do Senhor Jesus, tá bom? Então tem que seguir aquilo que o Senhor Jesus fala, ensina, aquilo que ele estabeleceu na sua palavra. O Espírito Santo trabalha somente com a palavra de Deus, tá bom? O Espírito Santo não trabalha com outro meio para, né, mudar a vida do ser humano, santificar a vida do ser humano ou trazer a vida do ser humano para perto de Deus, tá bom? Está estabelecido o sacrifício do Senhor Jesus como salvação, tá? Então tem que crer no Senhor Jesus, tem que crer no sacrifício do Senhor Jesus para ser salvo, e o Espírito Santo trabalha com a palavra de Deus. Então hoje na minha e na sua vida, o que o Espírito Santo vai utilizar é a palavra. Ele vai pegar a palavra de Deus, né, que é uma espada de dois gumes, né, que corta juntas e medulas e é apta para discernir o pensamento e a intenção do coração. Então o Espírito Santo ele vai trabalhar nas nossas vidas com a palavra. Então a igreja, para ela crescer e desenvolver, né, lá na pedra de esquina, conforme nós citamos anteriormente, né, ela precisa se sujeitar à palavra, ela precisa amar a palavra, tá bom? Então, Deus estabeleceu que através da palavra, o Senhor Jesus diz assim, ó, para eu e você ouvir a
palavra dele, tá bom? Nessa caminhada, o salvo comporta-se como um filho obediente e passa a evidenciar o fruto do Espírito, tá bom? Então vamos lá, irmãos, vamos ser bem sinceros. Se nós ouvirmos a direção do Espírito Santo, se nós acatarmos aquilo que o Espírito Santo fala, né? Se nós deixarmos o Espírito Santo trabalhar nas nossas vidas, qual é o resultado de tudo isso? É o desenvolvimento do fruto do Espírito, né? Nós seremos... cresceremos espiritualmente, seremos edificados cada vez mais, né? E cresceremos espiritualmente, tá bom? E como que o Espírito Santo vai fazer isso? Ele vai aplicar nas nossas vidas a palavra. É a palavra que nos alimenta, é a palavra que nos sustenta, é a palavra que nos edifica, é a palavra que nos exorta, é a palavra que nos transforma, é a palavra que nos santifica, tá bom? Então o Espírito Santo vai usar a palavra, tá bom? O desenvolvimento prossegue até alcançar a medida completa da estatura de Cristo, pois todo crente bem ajustado torna-se templo santo no Senhor, tá bom? Então esse desenvolvimento ele vai até quando nós alcançarmos 100%. Falando um pouquinho a respeito de sermos edificados, eu encontrei esses versículos no Novo Testamento. Efésios 2, verso 20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas e de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Então nós estamos edificados hoje no ensinamento que os apóstolos passaram, escreveram, deixaram registrados, né, segundo aquilo que eles receberam do Senhor Jesus, tá bom? Por exemplo, Paulo, né, ele nos ensina aquilo que ele recebeu. Efésios capítulo de número 2, verso 22, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Então Deus, ele nos edifica para que o seu Espírito habite em nós, tá bom? Colossenses capítulo 2, versículo de número 7. Arraigados e edificados nele Jesus, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados. Que ensino que nós recebemos? Nós recebemos o ensino da palavra de Deus. Quem escreveu as cartas do Novo Testamento? Os apóstolos, tá bom? Então é isso que eu quero, essa ideia que eu quero passar para os irmãos, tá bom? Na palavra nós dependemos única e exclusivamente da palavra, nós fomos ensinados, e aí o ensino trouxe edificação, e a edificação confirma nossos passos na fé, conforme diz Colossenses 2, verso 7. 1 Pedro 2, verso 5. Vós também, como pedras vivas, sois edificado, casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por quem? Por Jesus Cristo. Então, tudo isso que só pode acontecer nas nossas vidas, nós sermos templo de Deus, sermos edificados, termos uma nova vida, ter, né, repaginado, mudado tudo, somente através da pessoa bendita do Senhor Jesus, tá bom? É o Senhor Jesus que, através da sua palavra, nos muda, nos transforma, nos ensina, nos edifica e nos confirma na fé, na sua presença, tá bom? Então, nós dependemos da palavra. Ame, irmãos, a palavra. Não é porque nós estamos em tempo de quarentena que você deve rejeitar a palavra de Deus, tá bom? Muito pelo contrário, aproveite esse tempo que você está economizando de pegar trânsito, ônibus e etc, né? Para aqueles que estão trabalhando em casa, de casa, leia a palavra, medite na palavra, ocupe-se com a palavra de Deus, tá bom? Segundo, templo santo no Senhor. A palavra aqui usada para templo é o vocábulo naon, que designa, né, o recinto interior, o lugar santíssimo, conforme o santuário do Antigo Testamento, né? A analogia paulina aqui não se refere àquele templo material, a estrutura material, mas sim ao templo novo que o crente se tornou, conforme 1 Coríntios 3, verso 16, tá bom? Hoje, como nós pertencemos ao Senhor Jesus, nós somos separados do pecado. Se somos separados do pecado, então nós somos um lugar santo para Deus habitar, para o Espírito Santo habitar. Tá bom? Então hoje nós somos uma morada para Deus. E essa morada deve ser uma morada santa. Então o cristão passa a viver em santidade. Como resultado, ao desfrutar da comunhão divina, o crente recebe o livre acesso à presença de Deus, tornando-se morada de Deus pelo Espírito Santo. Tá bom? Terceiro, morada do Altíssimo. No Antigo Testamento, a morada de Deus fazia alusão ao tabernáculo, ao templo que Salomão ergueu, levantou lá no Antigo Testamento, tá bom? Essa morada indicava um lugar de habitação permanente, de comunhão íntima com Deus, tá bom? Como nós já vimos anteriormente, agora o crente, ele é o lugar santo para Deus morar. Ele é o habitar de Deus, o habitat de Deus, pela pessoa bendita do Espírito Santo. Isso indica que Deus habita em nós por meio do Espírito, conforme diz Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 22. E que tal afirmação ratifica o ensino
e que tal afirmação ratifica o ensino apostólico de que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, em templos feitos por coisas materiais desse planeta. Não, Deus não habita nesses templos. Deus, ele habita num templo, né, onde ele mesmo erigiu, onde ele mesmo santificou, onde ele mesmo, né, estruturou, onde ele mesmo construiu. E essa construção vem a partir do momento que nós aceitamos ao Senhor Jesus. Aceitamos o Senhor Jesus, nosso espírito vive, tá bom? E o Espírito Santo vem morar em nós, tá bom? Então, a nossa vida é considerada para Deus um santuário, um templo, uma morada, tá bom? Ele reside, ele mora individualmente dentro de cada cristão, bem como no corpo inteiro dos crentes, que é a igreja, tá bom? Então, individualmente ele está em cada crente. Mas os crentes juntos, né, devem congregar juntos, servir a Deus na igreja, devem estar cultuando a Deus juntos. Então, no coletivo, ele está presente na igreja também, ele mora, vive na igreja. Por isso que a igreja, ela anda na contramão do mundo, porque o Espírito Santo, apesar de estar presente no planeta, ele não mora no mundo, tá bom? Ele mora nos cristãos, ele mora em nós. É que é um pouco complexo, mas eu espero que você tenha entendido o que eu quis te dizer, tá bom? Espero que você tenha assimilado aí, que a morada de Deus é na vida do cristão, na vida do salvo, lavado, remido no sangue do Senhor Jesus, na vida da pessoa que aceitou o Senhor Jesus, né? Dá valor ao sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário, e recebe aí a orientação do Espírito Santo, aceita a orientação do Espírito Santo através da palavra de Deus, tá bom? E não na pessoa que não quer nada com Deus, está lá fora, está no pecado, está servindo ao diabo muitas das vezes, tá bom? O Espírito Santo não tem como habitar num local onde está imundo, sujo ou cheio daquilo que desagrada a Deus, tá bom? O conceito é esse. Bom, falando um pouquinho ainda de morada, 1 Coríntios capítulo de número 3, versículo de número 16, Paulo diz assim, ó: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 2 Coríntios capítulo de número 6, versículo de número 16, e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como disse Deus, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo de número 16, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então aqui qual que é a ideia? A ideia, Paulo diz lá em 1 Coríntios 3, verso 16, que ó, vocês passaram a ser o templo do Senhor Deus. Agora vocês é o templo de Deus. O Espírito Santo de Deus habita em vocês. 2 Coríntios 6, verso 16, ele diz assim, ó, agora que vocês são templo de Deus, que consenso tem o templo de Deus com o templo dos ídolos, com as coisas dos ídolos? Ou seja, você pertence a Deus, então você não tem mais andar em consenso com aquilo que não pertence a Deus, tá bom? E lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo de número 16, Pedro nos diz o seguinte, ó, sede santos, porque o Deus que habita dentro de você é santo. Tá bom? Então esse é o conceito que eu quero passar para os irmãos. Nós somos templos do Espírito Santo, tá bom? Nós não temos que andar na caminhada do mundo, nós não temos que andar no fluxo do mundo, nos pensamentos do mundo, aquilo que o mundo acha, tá bom? Aquilo que o mundo pensa, aquilo que o mundo diz, aquilo que o mundo prega, não é aquilo que nós cremos, não é aquilo que nós acreditamos, não é aquilo que nós pensamos, tá bom? E a palavra do Senhor diz assim, para nós sermos santos, porque aquele que está dentro de nós, que é o Espírito Santo, ele é santo. Então nós devemos ter uma vida de santidade na presença do Senhor Deus. Pecou? Lava-se no sangue do Senhor Jesus, tá bom? Confesse os seus pecados para com Deus e mantenha-se santo na presença do Senhor Deus. Deus, ele é poderoso, né? O Senhor Jesus, o sangue dele é poderoso para perdoar todo e qualquer pecado. E é claro, nós temos que fazer a nossa parte, confessar o nosso pecado para o Senhor Jesus e manter uma vida santa na presença de Deus. Tá bom? Eu acredito que agora esse foi o nosso último slide. Isso mesmo, tá bom? Para concluirmos nossa aula de hoje, estou terminando uns minutinhos mais cedo. A comparação da igreja com uma construção, com um edifício em construção, indica que estamos em processo de aperfeiçoamento, até que cheguemos à unidade da fé. A pedra angular, a pedra principal, a base da igreja não pode ser substituída. A base é o Senhor Jesus, tá bom? E a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas não podem ser revogados. Aquilo que o Senhor Jesus estabeleceu está estabelecido, não muda,
vida, tá bom? E lá em Apocalipse, né, João, ele fala que aquele que tirar uma vírgula, um tio da palavra, né, vai sofrer aí as consequências, tá bom? Então eu e você, irmão, nós temos que ficar com a palavra de Deus. Aquilo que a palavra de Deus nos orienta, nos ensina, né? Aquilo que, né, a nossa liderança nos ensina. Nossa igreja ela é uma igreja que preza pela palavra, tá bom? O pastor Daniel poderia falar com muito mais propriedade aqui para os irmãos, mas nossa igreja é uma igreja que preza pela palavra. Nós ensinamos a palavra, o pastor Daniel ele ensina a palavra, nós procuramos ensinar a palavra, porque é a palavra que transforma, é a palavra que muda, é a palavra que santifica, é a palavra que salva, é a palavra que nos leva até a pessoa bendita do Senhor Jesus. E lá no futuro, nós daremos conta, e o livro que vai ser base para o julgamento acontecer, vai ser a palavra. Então, que eu e você, nós nos mantenhamos firmes na presença do Senhor Jesus, né? Sejamos amantes da palavra do Senhor Deus, mas sejamos também praticantes. Como nós abordamos nessa lição, o Senhor Jesus, ele é a rocha. E se eu e você nós estivermos edificados nele, no Senhor Jesus, vai vir vento, vai vir tsunami, vai vir maremoto, vai vir terremoto, vai vir o que for, irmãos. Vai vir pandemia, vai vir tridemia, vai vir um monte de coisa aí pela frente, tá bom? Mas tudo que vier não vai tirar a nossa convicção, a nossa fé e a nossa esperança do nosso coração, tá bom? Como nós abordamos já anteriormente, eu e você nós temos uma viva esperança, tá bom? Uma certeza dentro dos nossos corações. Então se mantenha convicto na presença de Deus. Hoje, durante a Santa Ceia, foi ministrado para nós mantermos a nossa mente protegida, a nossa mente na presença de Deus, tá bom? Então, guarda a sua mente, coloca o capacete da salvação na sua mente, tá? Nesse momento tão difícil que nós estamos atravessando, Jesus está comigo e Jesus está com você. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe. Se assim for a vontade de Deus, semana que vem nós estamos aqui gravando mais um vídeo, compartilhando com os irmãos, para que os irmãos possam acompanhar as lições de Escola Bíblica Dominical. Hoje o vídeo eu postei um pouquinho mais tarde, né? Vou postar um pouquinho mais tarde, que eu gravei ele depois da Santa Ceia, tá bom? E eu já estou publicando aqui para os irmãos. Que Deus abençoe os irmãos em nome do Senhor Jesus, tá bom? Senhor, nós queremos te louvar, ó Pai, te agradecer por esta oportunidade. Que o Senhor continue trabalhando, ministrando, ó Pai, em cada vida e em cada coração. Senhor, que cada dia mais e mais o Teu Espírito Santo continue trabalhando nas nossas vidas e nos edificando na Tua presença. Ó Pai, que a Tua palavra, que é a verdade, seja sempre a base para com as nossas vidas, ó Pai, para com a vida de cada um dos Teus filhos. Eu peço ao Senhor que o Senhor abençoe cada vida, cada um dos Teus servos, cada um dos alunos da escola dominical, cada classe, cada aluno e cada professor. E que a Tua palavra, Pai, permaneça em nossos corações. Guarda-nos, ó Pai, em meio a todo esse caos que está acontecendo. Que a Tua palavra nos guarde, ó Pai. Que o Teu Espírito Santo nos guarde. E que o Teu sangue, que tem poder, ó Pai, esteja e seja sobre as nossas vidas. Papai, é o que eu te peço e em nome do Senhor Jesus, ó Pai, te louvamos e te agradecemos. Amém, amados? Que Deus em Cristo vos abençoe em nome do Senhor Jesus e até domingo que vem, se assim for a vontade do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos.